Olá, seja bem-vindo a mais um culto da Reviver Online. Para nós é uma alegria ter você aqui conosco. Nós vamos celebrar a Jesus com canções e que essa mensagem ela possa de alguma forma falar ao seu coração. A nossa oração é para que o Espírito Santo, aonde quer que você esteja, possa gerar algo novo na sua vida e assim, pelo poder do nome de Jesus, abençoar você nesse tempo. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Nós estamos começando mais um culto online. Desejamos que você tenha aí uma noite abençoada. Chama aí sua família agora para que a gente possa começar juntos, adorando e agradecendo ao nosso Deus pela bondade, pelas misericórdias, pelo amor e pela presença do seu doce Espírito que tem nos acompanhado dia após dia. Sejam bem-vindos. Vamos começando a adorar ao Senhor e que nesse momento você possa se desligar agora de tudo aquilo que tenta prender a sua atenção e voltar o seu coração, os seus olhos, o seu pensamento para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. Nele está a nossa esperança, nele está a nossa alegria. Então aonde você está agora, feche os seus olhos e comece a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, agradecer ao Senhor pelos livramentos, agradecer ao Senhor pelo cuidado. Vamos lá, vamos juntos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por sua bondade, por sua misericórdia. Nós te agradecemos, Pai, estamos aqui iniciando mais uma semana, neste domingo, Pai, que o Senhor nos deu para viver. Nós oramos, ó Pai, e te pedimos que hoje a sua palavra, a sua presença renovem as nossas forças, renovem a nossa esperança. Nós queremos depositar em Ti, depositamos em Ti a nossa confiança, as nossas expectativas, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Deus. Te entregamos a nossa vida, te entregamos a nossa adoração agora. Receba, Senhor, nossa vida como oferta de adoração. Nós viemos te adorar e dizer que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é totalmente amável, digno e és maravilhoso para nós. Sim, Jesus. Oh, sim, Tu és Jesus, maravilhoso Deus Santo. Nós te adoramos. O Senhor é bom. Vamos cantar a Ele. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Ele é lindo, lindo Tu és. Eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra Ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és o meu Rei, Rei sobre todos. Tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és o meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te,
vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Foi o Filho de Deus quem pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és o meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és o meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para mim, és maravilhoso para nós, Jesus. Você pode agradecer ao Senhor. Nunca saberemos quanto custou o preço dos nossos pecados na cruz. Foi Jesus quem pagou. E o Filho de Deus pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. O Filho de Deus pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. Por isso, Senhor, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Diga a Ele nessa noite: és totalmente amável, és totalmente digno, Deus. Sim, Tu és tão maravilhoso para mim. Sim, Jesus, o Senhor é maravilhoso para nós. Não há ninguém como Jesus. Tens o nome que está acima de todo nome, Jesus. O Senhor é digno. O Senhor é digno, Jesus. Tu és digno. Sim, Tu és digno, Deus. E em Teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar.
todos os planos meus. Hoje eu entrego a ti, toma o teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, é Jesus. É Jesus o seu nome, é Jesus. Nós nos apegamos a ti, Jesus. Em teus braços, em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti, toma o teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. E vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. O nome de Jesus, sim, vem e vem sobre nós e manda a tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Vem sobre nós e manda a sua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Ele é o nosso Salvador, Jesus. Tu és o nosso Salvador, Jesus.
esperança. Jesus, Tu és a nossa esperança. O nome de Jesus, o nome de Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Tem todo o poder nos céus e na terra. Aí aonde você está agora, apenas se derrame diante de Jesus. Oh Jesus, nós nos derramamos em Sua presença. Em Sua presença vou me derramar e declarar que o Senhor é santo, santo. O Senhor é santo. Sim, Tu és santo, Jesus. Nós encontramos alegria em Ti, Jesus. Nós encontramos alegria em Ti. O Seu nome nos restaura, a Sua presença nos restaura, Senhor. E nesse domingo, Pai, primeiro dia dessa semana, nós nos derramamos em Ti e entregamos a nossa vida a Ti. Entregamos os nossos dias a Ti. Entregamos a nossa família a Ti. Tudo que nós somos, tudo que nós vamos ser ainda, entregamos a Ti. Porque em Ti, Senhor, em Ti está a nossa esperança, em Ti está a nossa confiança. Entregue a sua família agora. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue o seu coração. Jesus, Ele tem poder e Ele tem resposta para todas as nossas perguntas. Jesus, Ele pode restaurar todos os nossos corações, todo o coração. Jesus, Ele pode restaurar todos os nossos pensamentos. Jesus, Ele pode trazer vida, vida em abundância, vida sem medidas, graças sobre nós. E agora onde você está, que você receba paz, que você receba alegria, que você receba um ânimo agora renovado diante do Senhor. Aonde operou a tristeza, que agora possa reinar a paz e a alegria que vem de Jesus. És a nossa força. Nós somos felizes, Deus, em Ti. A Sua presença nos traz alegria. Sou feliz com Jesus. Sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Deposite a sua confiança em Jesus. Diga a Ele: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz, cantamos com Jesus. Sou feliz, graças dou a Jesus. Obrigada, Jesus. Graças dou a Jesus. Aleluia. Amém. Queridos, que tempo precioso de louvor, de adoração ao nosso Deus. Eu quero que esse momento também seja um momento de gratidão para você. Um momento que você possa fazer a entrega dos seus dízimos, das suas ofertas. Aí embaixo você tem a chave Pix, que você pode fazer a transferência para a nossa agência bancária, para a conta da nossa igreja. Nós temos vivido um tempo de milagre nesses últimos dias e nos últimos meses desse ano. Deus tem sido provedor, tem cuidado de nós de uma forma assim extraordinária. Eu quero que você participe desse momento de alegria, de construção, desse momento de investimento no reino de Deus que nós temos feito.
mas que isso não traga nenhum pesar e nenhuma dor ao seu coração, porque a Bíblia diz que a oferta, ela deve ser entregue com alegria e com gratidão no coração, porque se assim não for, Deus não irá receber. Mas que você faça parte dessa história, que você faça parte desse momento tão ímpar que nós estamos vivendo aqui na Reviver. Toda semente que nós lançamos em uma boa terra, certamente ela produzirá bons frutos. Nós temos feito uma boa colheita e eu creio que se você fizer parte dessa história, você também irá colher grandes coisas sobre a sua vida. Faça isso, caminhe conosco, entregue a sua oferta, o seu dízimo e venha fazer com que, de uma forma muito prática, nós possamos reverter as suas doações, os seus dízimos, as suas ofertas, as suas primícias em algo que realmente traz a glória de Deus para essa terra, para esse universo. Tudo aquilo que nós aqui recebemos como doação, nós investimos no reino e fazemos com que a graça de Deus ela possa se materializar na vida de muitas pessoas. Que Deus abençoe você e te faça prosperar segundo a palavra dele, em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar, e tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu perto quero estar, junto aos seus pés, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar, e tudo
Jesus, só a ti, somente a ti, Jesus. Nas últimas semanas nós ministramos sobre Cristo em vós. A presença de Jesus, ela é tão real na sua vida e ao mesmo tempo tão impactante, que ela faz com que todas as pessoas percebam que Deus está presente nesse mundo, através da minha vida e através da sua vida. Eu quero ler com você, ao longo das próximas semanas, alguns salmos que vêm contextualizar muito o momento que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, ela é poderosa, é viva e eficaz. E em todo o tempo o Espírito Santo, ele está liberando algo para o teu coração, para a tua vida, para que na sua prática diária você possa compreender como Deus cuida e como Deus ama e como Deus orienta você a cada passo que você dá. O salmo que nós vamos ler neste domingo é o Salmo 23, talvez um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. E eu creio que essa palavra, ela falará fortemente ao teu coração, aonde quer que você esteja nos ouvindo. Eu quero ler com você esse salmo, Salmo 23, verso 1 ao verso 6, e ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, esse é um salmo realmente marcante. Talvez se nós fizéssemos uma pesquisa, seria o salmo mais citado por todas as pessoas. Estava ouvindo outro dia a história de um concurso que fizeram em uma rádio. Pessoas que se candidataram para fazer a locução de alguns salmos da Bíblia. Em uma enquete feita pelos locutores daquela rádio, o salmo que as pessoas ali deveriam ler ao se apresentar era o Salmo 23. E ali então se reuniu um grande grupo de pessoas que gostariam realmente de recitar e se tornar um dos locutores da Bíblia naquela rádio. Foi entrando candidato por candidato e todos eles, com uma boa entonação, com um português muito legal, iam recitando o Salmo 23 com uma linda e poderosa poesia. De repente, no final de todos os candidatos, entrou ali um senhor. Sua Bíblia já estava um pouco gasta. Ele abre a Bíblia e ele começa a ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando ele vai recitando versículo por versículo, as pessoas que estavam naquele ambiente, elas começaram a chorar. E elas sentiram uma presença que antes elas não haviam sentido na leitura de nenhum outro candidato. Aquelas pessoas que estavam anotando ali as qualidades e os defeitos de cada candidato, se esqueceram completamente que estavam ali para julgar. Elas foram tomadas de emoção e de um sentimento único pela presença de Deus naquele ambiente. Quando aquele homem termina de recitar o Salmo 23, as pessoas estavam se entreolhando e se perguntando o que havia acontecido. Um dos homens assume o microfone e diz o seguinte: este homem, diferente de todos os outros, ele não apenas conhece o Salmo, mas ele conhece o pastor deste Salmo. Isso nos faz entender, queridos, que Deus não é para ser definido, Deus é para ser experimentado. O que aqueles homens estavam experimentando
é que um homem que realmente conhecia além da letra, mas conhecia Deus num relacionamento de intimidade e comunhão, falava palavras carregadas de verdade e não apenas de técnica e de conhecimento literário. Nós entendemos que aquele moço, assim como Davi, eles tinham uma experiência real com um bom e poderoso pastor do Salmo 23. Nós entendemos que muitas pessoas procuram conhecer a Deus de uma forma bem teórica. Elas conhecem a letra, elas estão em um ambiente de culto, elas ouvem falar sobre Deus, mas elas não experimentam o seu poder e a sua graça. Quando eu meditava sobre isso, lembrei da história de um jovem universitário que via o seu professor dizer que Deus não existia, que era a invenção de uma mente humana e que era de fato algo extremamente prejudicial para a nação americana. Aquele jovem, comendo uma maçã no fundo da sala, levantou a sua mão e perguntou assim para o professor: professor, essa maçã que eu estou comendo, ela está doce ou ela está sem sabor, está amarga? O professor lá na frente para por um instante, olha para aquele jovem universitário e diz: eu não sei se ela está doce ou amarga, porque eu não estou comendo, eu não experimentei. O jovem abre um sorriso e diz: o Senhor fala assim sobre Deus, que Ele não existe e que Ele não traz benefícios, mas malefícios para a nação, porque o Senhor nunca provou da sua verdade, graça e amor. Nós entendemos, queridos, que Jesus, Ele é o nosso bom pastor, que Ele é aquele que nos guia, que nos direciona, que cuida da nossa vida, que com o seu cajado nos protege, nos repreende e nos guia em direção ao seu propósito e aos sonhos de Deus para a nossa vida. Quando nós lemos o versículo 1 desse salmo, entendemos que o Senhor, o nosso pastor, Ele é suficiente. A Bíblia, na tradução em hebraico, diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada sinto falta, mesmo que eu não tenha todas as coisas. O que o salmista está dizendo aqui, quando nós temos o pastor nos guiando, quando nós temos Deus caminhando ao nosso lado, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. É como disse o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não está dizendo que ele tem todas as coisas, ou que ele pode enfrentar todas as coisas e ele sempre vai vencer. Quando nós chegamos em um tempo de pandemia, como o tempo que nós estamos vivendo agora, nós percebemos que às vezes as pessoas, mesmo sendo cristãos fiéis, homens e mulheres tementes a Deus, passam por necessidades. Quantos irmãos no nosso país não perderam o seu emprego? Quantos irmãos no nosso país não precisaram de uma ajuda financeira ou de um socorro na sua casa durante esse período de pandemia? Será que eles não estão vivendo pela fé? Se tem algo que nós aprendemos sobre Deus, é que nós dependemos dEle e que ao mesmo tempo Ele usa a nossa vida para ser a provisão na vida de outras pessoas. Quando Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo: eu posso passar necessidade, como também eu posso viver na abundância. Eu posso me vestir bem, como também posso não ter o que vestir. Eu posso dormir em bons lugares, como também posso não ter lugar onde dormir. Mas uma coisa é certa: eu tudo posso, porque Deus me fortalece. O que o salmista está dizendo para mim, para você, é que no tempo difícil ou no tempo da abundância, o Senhor está conosco. Ele é o nosso pastor, e como um bom pastor, Ele está nos guiando para o seu propósito, nos guiando para verdes pastagens e para águas tranquilas. Eu quero fazer aqui uma alusão às ovelhas que Davi conhecia tão bem como pastor. Davi está trazendo uma experiência real para nós, e para aquela época,
para que as pessoas pudessem compreender como de fato Deus cuidava de cada uma delas. É isso que eu quero trazer para você como mensagem nesse tempo. Deus não te abandonou. Deus não está inerte. Deus não está sentado no trono sem se envolver com a sua vida. Ele é o bom pastor que caminha à sua frente. E Ele é o bom pastor que cuida da sua vida. Ele é o bom pastor que te conduz, que traz esperança ao seu coração todos os dias, mesmo no tempo da adversidade. Davi, como um bom pastor, ele conhecia o comportamento das ovelhas. E ele está dizendo que esse pastor as conduz para verdes pastagens, para águas tranquilas. Irmãos, as ovelhas, elas não caminham sozinhas. As ovelhas, elas são de grupo, de comunidade. Elas precisam estar próximas de outras ovelhas, para que elas não sejam feridas e nem atacadas pelos seus predadores. A ovelha não tem garra, a ovelha ela não tem um dente afiado, a ovelha não é um animal de guerra, de batalha, a ovelha é um animal dócil que precisa ser guiado e cuidado, e por isso ela anda em grupo. Nós entendemos que o bom pastor ele vai conduzindo essas ovelhas para um lugar de tranquilidade e paz. E é interessante a gente entender isso, que como cristãos, como filhos de Deus, como igreja, nós não fomos gerados em Jesus para andarmos sozinhos. Nós não fomos gerados para ser uma igreja individualista. Nós não fomos gerados para viver sós. Nós fazemos parte de um corpo, fazemos parte de uma família, e Deus tem falado abundantemente ao nosso coração a respeito disso nos últimos dias. A ovelha é um animal muito medroso, e às vezes ela tinha medo até mesmo da sua própria sombra, ou quando ela ia beber água e ela via o seu reflexo na água do rio, ela se assustava e ela fugia. Por vezes o pastor ele pegava a água com a sua mão e ele levava essa água até a boca da ovelha, para que ela tivesse a sua sede saciada. Sabe o que eu aprendo, querido? Que Deus tem nos chamado para ser pastores nesta geração. Certa vez um amigo meu, ao receber um novo membro na sua igreja, um instrumentista muito famoso na cidade, ele sentou com ele no gabinete e eles começaram a conversar, e aquele jovem dizia: olha, eu toco tal instrumento, eu sou músico. E o pastor o interrompeu e disse: olha, aqui na igreja nós não precisamos de músicos, nós precisamos de pastores. E a primeira resposta daquele jovem foi: não, esse chamado eu não tenho. Mas a verdade é que todos nós fomos chamados para ser pastores a essa geração. Quando Jesus ele separa os seus discípulos, ele não coloca um sobre o outro. Jesus, quando institui a igreja, ele não coloca um sobre o outro, mas ele gera um nível de comunhão, de comunidade, onde todos deveriam servir uns aos outros, sendo pastores para o coração de cada um. Jesus determina que se o irmão porventura errar, eu posso ir lá e orientá-lo, repreendê-lo, exortá-lo. Se ele não me ouvir, eu vou levar um outro irmão comigo, para que juntos nós ganhemos o coração dele e possamos trazê-lo de volta à presença, ao caminho reto. Possamos levá-lo de volta às verdes pastagens e às águas tranquilas. Nós entendemos isso de uma forma muito preciosa, queridos. Nós entendemos isso de uma forma muito tremenda. Nós somos pastores para uma geração. Quando às vezes nós vemos a dor e o sofrimento do outro, às vezes nós nos colocamos em oração e nós transferimos toda a responsabilidade para Deus. A gente diz: olha Deus, eu tive com o irmão fulano de tal essa semana e eu percebi que ele carece de graça, a despensa dele está vazia, ele está desempregado, e nós oramos dizendo: Deus abre uma porta, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus age dessa maneira. Querido, preste atenção. Se tem algo que Deus tem colocado no nosso coração para estes dias, é que Deus está agindo nessa terra através da nossa vida. Então nós oramos, mas além de orar, nós precisamos ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus está nos dizendo: vai lá,
porque eu coloquei nas suas mãos o que é preciso para que você possa abençoar essa vida. Vai lá, porque eu vou usar você como instrumento para ser a cura, para ser a provisão e para ser a restauração na vida dele. Às vezes nós queremos que Deus faça o nosso trabalho por nós. Irmãos, eu acho tão poderoso, porque quando Jesus ele envia a comissão dos 70, ele libera poder sobre eles, para que eles pudessem curar os enfermos, para que eles pudessem anunciar o evangelho, e eles saem, e eles voltam maravilhados, dizendo: uau, tudo que o Senhor liberou sobre a nossa vida realmente aconteceu, e foi tremendo, até os demônios se submeteram à nossa autoridade. E Jesus está dizendo: não fiquem alegres por isso, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: fiquem felizes, porque vocês foram escolhidos, porque vocês foram chamados, porque vocês foram capacitados para serem pastores para uma geração que está perdida sem pastores. Como isso é poderoso, queridos. A ovelha, às vezes, ela era carregada pelo seu pastor. A ovelha, às vezes, ela desobedecia. Quantas ovelhas desobedientes nós não conhecemos? Quantas experiências nós não temos de ovelhas que se desgarram? E aí eu quero deixar isso como mensagem para você. Quando você se afasta da igreja, quando você se afasta do corpo, quando você decide fazer um voo solo, a tendência é que a sua fé, ela venha esfriar. A tendência é que dia após dia você comece a fraquejar, a se tornar cada vez mais fraco, e assim sucessivamente você vai estar mais fragilizado diante do seu predador. Eu ouvi uma história que certa vez um pastor de ovelhas em Israel, ele pegou uma ovelha diante de todos e ele quebrou a pata dela. As pessoas ficaram assustadas com isso, porque era um grupo de turistas e eles estavam observando o comportamento de pastores com ovelhas, e então perguntaram a ele por que ele havia feito aquilo. E ele disse: olha, essa ovelha, por várias vezes ela se desgarrou. Eu tento conduzi-la com a minha voz, mas ela se afasta das outras, e por 2 vezes ela não morreu, porque eu cheguei a tempo para salvá-la dos seus predadores. E agora eu quebrei a pata dela para que ela não tenha mais força para sair ou fugir do meio do rebanho. Só que com a pata quebrada ela tinha dificuldade de andar. E então o seu pastor a pegava e a carregava no colo e levava para as pastagens, levava para águas tranquilas, levava para esse caminho reto de justiça e de retidão. Ele fazia isso carregando no colo porque ele amava. Se a gente parasse aqui nesse salmo, a gente já estaria maravilhado com todo o cuidado e com toda a direção de Deus. Ele nos ama, Ele caminha conosco, Ele nos protege, Ele nos guia. Mas quando a gente chega no verso 4, a Bíblia diz que há um vale da sombra da morte. Ah, queridos, como isso nos assusta, como isso às vezes gera medo no nosso coração. Nós estamos no meio de uma pandemia. Há 1 ano atrás nós ouvimos a notícia: olha, está chegando um vírus aí, todos estão em perigo, fiquem em casa, tomem o máximo de cuidado possível. E quantas pessoas não se perderam no meio desse caminho? Quantas pessoas não sucumbiram diante do medo e da angústia? Eu sei que é um tempo difícil, é um tempo que paralisou muitas das nossas atividades, cultos presenciais, batismos, evangelismo de rua, tantas e tantas coisas pararam no meio dessa pandemia. Tantas e tantas pessoas cessaram aquilo que estavam fazendo. Quantas empresas não morreram no meio do caminho? Quantas pessoas não abriram mão daquilo que elas eram apaixonadas por fazer? Mas a Bíblia diz que esse tempo, o tempo do vale da sombra da morte, é um tempo real. Isso nos mostra como que o pastor cuida de nós, a nossa humanidade. Nos mostra que nem sempre a vida vai ser um mar de rosas.
Nem sempre nós vamos ser inatingíveis ou coisas ruins não vão nos acontecer. O vale da sombra da morte, segundo alguns historiadores, era um vale real naquela época. Era como se fosse uma montanha bem íngreme, com caminhos bem curtos, bem estreitos. É aqueles penhascos onde as ovelhas iam caminhando pelo deserto e a qualquer momento elas podiam deslizar e cair do penhasco. A qualquer momento elas podiam sofrer uma queda, elas podiam se machucar, se ferir. E quando isso acontecia, quando elas estavam passando por esse caminho tortuoso, segundo os historiadores, o pastor de ovelhas, ele ia à frente e ele começava a cantar uma canção. A canção, ela servia para acalmar as suas ovelhas. Jesus fala que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, elas conhecem essa voz, e isso traz calma ao coração. Querido, eu quero que você entenda que Deus, ele não está apenas sentado no trono, vendo ou assistindo aquilo que você está vivendo hoje, mas Ele está com você. Ele se envolve, Ele fala, a voz dEle traz paz ao seu coração, e é isso que nós precisamos entender. As ovelhas não tinham medo, porque o Senhor está comigo. Há uma grande diferença entre assistir algo e estar fazendo parte daquele espetáculo. Às vezes você pode ir ao teatro, você vai ao cinema e você se emociona com aquilo que está acontecendo, mas você está sentado na cadeira, você não faz parte daquela trama. Eu quero dizer para você que Deus, Ele está fazendo parte da sua história. Deus está fazendo parte da sua vida. Deus está caminhando e por isso você não precisa temer. E aí eu quero trazer uma palavra para você como igreja. Às vezes a presença de Deus na vida do outro é a presença de um irmão de fé. Sabe, às vezes Deus está curando a ferida, Deus está trazendo ânimo, Deus está trazendo renovo. Não é de uma forma sobrenatural, não é uma corrente de poder que está vindo do céu e está tomando o espírito daquela pessoa, mas é uma mão amiga que está estendida, segurando a mão do outro e caminhando junto. Às vezes nós, no nosso orgulho, queremos dizer que só dependemos de Deus, mas Deus não nos fez para depender apenas dEle, mas vivermos em uma codependência, em dependermos do auxílio, da graça, do amor de um e de outro, daqueles que comungam a mesma fé. E eu acho lindo isso na igreja de Atos, porque a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, e eles zelavam uns pelas vidas dos outros. Havia um cuidado mútuo. Não havia aquele que era o mais poderoso, o mais sublime, aquele que se destacava mais, mas todos tinham algo a oferecer. Sabe o que eu percebo, querido? Que a fé, ela supera muito e muito a religião, porque ela vai além das quatro paredes de uma igreja. Eu acho lindo isso, porque a Bíblia nos mostra que esse cuidado mútuo é a presença de Deus em vários lugares, através de várias pessoas. Isso é muito poderoso. E como chamado real da igreja, nós entendemos que ninguém deve ficar para trás, queridos. Os historiadores, eles dizem que quando os pastores, eles passavam pelo vale da sombra da morte, isso é algo que eu também quero deixar para você que você entenda de uma forma especial e poderosa. É que você vai passar esse tempo ruim, é que você vai superar esse tempo de dificuldade. A Bíblia diz que eles passavam, e por mais que uma ovelha ali, ela caísse, ela escorregasse, o pastor, ele tinha um cajado, e o cajado, ele tinha uma forma de é como se fosse um ponto de interrogação. Ali ele buscava a ovelha, ele trazia a ovelha de volta com aquele gancho. Então todo mundo que ouvia a voz do pastor, toda ovelha que ouvia a voz do pastor, assim como você pode ouvir a voz de Deus, como você pode ouvir a voz de um irmão, de um guerreiro de oração, de alguém que caminha com você, você vai passar por esse tempo difícil. O que a Bíblia está dizendo é que o tempo difícil pode vir, mas que você vai passar por ele. E depois que eles passavam pelo vale da sombra da morte, o pastor, ele
contava todas as ovelhas. Isso nos lembra de Jesus falando que se uma ovelha das 100 se perdesse, o pastor voltava lá no vale da sombra da morte e ele buscava aquela ovelha. É para a gente entender a nossa vida de comunidade, de igreja. Às vezes nós pensamos que essa é a responsabilidade única daquele que é o pastor da igreja, mas essa é uma responsabilidade de todos nós como pastores para uma geração, como servos, como filhos amados de Deus, como aqueles a quem Deus escolheu. Ir lá e não deixar que nenhum dos nossos irmãos se perca. Irmãos, isso é muito poderoso. Então Deus está dizendo que Ele está com você, que Ele cuida de você, que Ele ama você, e mesmo no vale da sombra da morte, a sua voz está ali para trazer calma e paz no teu coração. Eu não sei o que você está vivendo esses dias, eu não sei o que você tem passado nesse tempo, mas eu quero dizer que a voz de Deus, ela vem para trazer paz ao teu coração. A presença de Deus é para trazer paz no meio da guerra. Ele é suficiente. Amém? E por último, a Bíblia diz que as ovelhas, elas têm inimigos. Quais são os inimigos das ovelhas? Eu coloco uma mesa perante seus inimigos. Os grandes inimigos das ovelhas eram os insetos. Algumas ovelhas, quando elas eram muito picadas por insetos, elas não queriam mais andar, elas paravam. E algumas ficavam tão atordoadas que elas começavam a bater a sua cabeça contra as árvores. Elas preferiam morrer do que ficarem sentindo aquele incômodo. Sabe, tem gente que está sentindo uma dor tão terrível que o desejo delas é morrer. O desejo dessas pessoas é acabar com tudo, é parar com tudo. Ei, eu quero dizer para você, assim como Davi, que passava ali o óleo, ungia no lugar da ferida as ovelhas, Deus tem um óleo precioso para ungir a sua vida. Deus coloca em você o Espírito Santo, o Espírito dele, para que você possa superar, para que você possa romper, para que você possa suportar o tempo difícil, e assim ele te conduza ao lugar prometido. Não desista, Deus está com você. Amém? E aí a Bíblia diz que a sua misericórdia, ela vai perseguir você. Sabe, a misericórdia de Deus, ela vai te escoltar. Eu acho isso tão poderoso, sabe por quê, queridos? Porque qual que é o grande inimigo que nós temos? O grande inimigo que nós temos são as paixões da nossa carne. Sabe, tem gente que acha que o nosso maior inimigo é o diabo. Não, o diabo já foi vencido, o diabo ele já foi derrotado. O grande inimigo que nós enfrentamos são as paixões da nossa carne, é a nossa ganância, é o nosso egoísmo, que nos leva a querer mais, mais, mais e mais, e a gente não se importa com absolutamente mais nada, só com aquilo que a gente quer. Mas a misericórdia e a bondade do Senhor, o óleo precioso que é derramado sobre a nossa vida, vem para que a gente vença as próprias feridas e os desejos e as paixões da nossa carne, e assim a gente todos os dias da nossa vida possa habitar na presença de Jesus. Quando Davi ele escreve esse salmo, quando ele escreve essa linda canção, ele está falando de um lugar. Mas hoje o lugar da habitação do Senhor, hoje ele não habita mais em um templo, mas ele habita em nós somos essa morada. Então eu gosto muito desse texto que diz que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão ao nosso lado, vai fazer a nossa escolta, porque a presença dele está na nossa vida. Esse salmo é muito poderoso, é muito lindo, e o que nós aprendemos com ele é que o Senhor é o seu pastor. Ele é suficiente. Ele nos fez pastores de vidas, de pessoas. Nós dependemos de Deus e dependemos uns dos outros também. E ainda que a gente caminhe por momentos e lugares difíceis, Deus está conosco. E isso faz com que as nossas feridas e as nossas dificuldades, elas sejam vencidas. Eu quero orar por você
e liberar essa palavra sobre a sua vida. Creia, como igreja, nós somos uma família. Não existe ovelha que ande sozinha, e aquela que anda sozinha certamente será devorada pelos seus predadores. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a tua palavra traga paz ao coração de cada um deles, que eles sejam fortalecidos e renovados por essa mensagem, em nome de Jesus, que eles tenham uma segurança no Senhor, que entendam que não estão livres de momentos difíceis, mas que esses momentos passarão e que o Senhor está com eles, e que pessoas serão levantadas para caminhar ao lado deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, que Deus abençoe você em nome de Jesus, e que essa palavra seja uma palavra transformadora para a sua vida, em nome de Jesus. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, a razão do meu viver, oh, minha canção. E tu és bom, bom, oh, e tu és bom, bom, oh, e tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Sim, Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, sim, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, e tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Eu confio nisso, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Você pode confiar também, Ele não nos deixará, não nos deixará jamais. Sim, Deus não nos deixará, não nos deixará jamais. Eu sei que tu não me deixarás, não me deixarás